Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer duas composições diferentes para a fórmula de NPK 2520. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês, como eu falei anteriormente, como formular esse NPK 2520 a partir de duas composições diferentes fontes de nitrogênio, fósforo e potássio. Tá certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, pessoal, a gente vai trabalhar com a ureia, com cloreto de potássio, com superfosfato simples e com o superfosfato triplo. Tá certo? Primeiro a gente vai calcular a ureia. Olhem lá para o lado esquerdo da tela. Tá certo? Então olha onde tem escrito lá, ó, nitrogênio. Então como é que fica o cálculo, pessoal? Lembrando o seguinte: como a gente está trabalhando com fórmulas de fertilizantes, a gente sempre trabalha em tonelada. Tá? Essa fórmula 25-20, isso aí está para quanto? Para 100 quilos, né? Então, em 100 quilos a gente tem 20 quilos de nitrogênio, 5 quilos de fósforo e 20 quilos de potássio, ou 20% de N, 5% de P2O5 e 20% de K2O, tá? Como a gente está trabalhando em tonelada, vai ficar 200 quilos de nitrogênio, 50 quilos de fósforo e 200 quilos de potássio. É com esses valores que a gente tem que trabalhar, tá bom? O cálculo em si é bem prático, tá bom, gente? Vamos lá. Então, para o nitrogênio, a gente vai utilizar a ureia, né? Então, a gente vai fazer o cálculo da seguinte forma: a gente pega o valor da quantidade da fórmula, 200 quilos, e divide pelo teor do nutriente no fertilizante que a gente está utilizando, né? Então, a ureia, aqui a gente fixou que ela tem 45% de nitrogênio. Pode ter algumas variações, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com esse teor de nutriente. Então, 200 dividido por 0,45, 444,44 kg de ureia. Tá? Então, aí a gente já atende a toda a nossa demanda de nitrogênio. Então, vamos fazer agora o cálculo para o potássio. Tá? Então, para o potássio fica da seguinte forma, lembrando que a fonte é o cloreto de potássio. 200 dividido por 0,60. Por que 0,60? Porque o potássio tem 60% de K2O. Também tem variações, mas aqui a gente vai trabalhar com esse valor, tá, gente? E explicando por que fica 0,45 e 0,60, porque isso é uma porcentagem, né? Então 60% é o quê? 60 dividido por 100, que dá 0,60. 45% é 45 dividido por 100, que dá 0,45, tá? Só para tirar a dúvida aí de alguém que possa não estar entendendo o porquê. Então, 200 dividido por 0,6 vai dar quanto? 333,33 kg de KCl. Então, a gente já atendeu toda a demanda do nitrogênio com esses 444,44 kg de ureia e toda a demanda de potássio com esses 333,33 kg de cloreto de potássio. Agora a gente vai para a partezinha que é um pouquinho mais complicada para fazer o cálculo da quantidade de fósforo a partir de duas fontes diferentes. Então a gente vai precisar trabalhar aí com duas equaçõezinhas, tá, pessoal? Então prestem bem atenção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quanto falta para a gente fechar a 1 tonelada da fórmula. A gente já tem os 444,44 quilos da ureia, mais os 333,33 quilos de cloreto de potássio. Então, subtraindo isso daí de 1.000, vai dar quanto? 222,23 quilos. Tá? Então, é esse valor aí que a gente vai trabalhar o nosso cálculo do fósforo, tá? Então, vamos lá. Na equação, a letra A vai significar o superfosfato simples e a letra B, o superfosfato triplo. Tá bom? Então, nossa equação vai ficar da seguinte forma: A mais B é igual a 222,23, que é o total que a gente precisa para fechar a fórmula. Tá? Então, isso fica como A é igual a 222,23 menos B, isolando A. Né? A nossa segunda equação, a gente tem que levar em consideração a porcentagem de nutrientes nesses dois fertilizantes. Então, fica da seguinte forma: 18A mais 44B, 18 do
superfosfato simples, né? Porque o superfosfato simples tem 18% de P2O5 e o triplo 44%, também com variações, tá bom, pessoal? Então a equação fica da seguinte forma: 18A mais 44B é igual a 5.000. Por que 5.000? É 5 que está na fórmula vezes 1.000, tá bom? Então a gente sempre vai multiplicar o valor que você está vendo lá da fórmula vezes 1.000 na hora de fazer esse cálculozinho aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, continuando isso daí, a gente fica da seguinte forma, o cálculo. 18 vezes 222,23 menos B, substituindo lá no valor de A, né, que a gente já tinha achado anteriormente, lá em cima, quando a gente isolou o A, mais 44B é igual a 5.000. Tá? Fazendo essa continha aí, no final das contas, a gente vai chegar em quê? Que B é igual a 55,55 kg de superfosfato triplo. Então a gente vai pegar esse valor aí e vai substituir naquela equaçãozinha lá de cima que a gente achou. A igual a 222,23 menos B. Então 222,23 menos 55,55 dá 166,68 kg de superfosfato simples. Então aí a gente fechou a quantidade de fósforo, utilizando duas fontes diferentes, o superfosfato triplo e o superfosfato simples. Então agora vamos fazer essa soma aí para ver se a gente fecha uma tonelada. Então, como vocês estão vendo, a soma de 444,44, 333,33, mais 55,55, mais 166,68 dá exatamente uma tonelada. Nem sempre acontece isso, tá, gente? Muitas vezes a gente não consegue fechar a fórmula em uma tonelada. Então a gente vai ter que colocar o quê? Eu mostrei já na aula sobre isso, o enchimento ou a carga, tá? Sempre que não atingir uma tonelada. E o nosso próximo exemplo eu vou mostrar isso para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, para o nosso último exemplo dessa aula. Nesse exemplo a gente vai utilizar como fonte de nutrientes, como fonte de fósforo e nitrogênio, o MAP. Tá? Também vamos utilizar como fonte de nitrogênio nitrato de amônio e como fonte de potássio o cloreto de potássio, igual no exemplo anterior. Tá? Então vamos começar. Para o fósforo, vai ficar como o nosso cálculo 50 dividido por 0,52, que vai dar 96,15 kg de MAP. Então aí eu já atendi a toda a minha demanda de fósforo, tá ok? E ainda vou suprir uma parte da necessidade de nitrogênio, tá bom? Então, quanto eu tenho de nitrogênio no MAP já? Então fica X dividido por 0,11, X é justamente a quantidade que eu quero saber de nitrogênio que tem no MAP, tá? Então, X dividido por 0,11 é igual a quanto? A 96,15, que é a quantidade de MAP que eu já utilizei para fornecer todo o meu fósforo. Tá bom? Fazendo essa continha aí dá quanto? X é igual a 10,57 kg de N no MAP. Tá, então, no fosfato monoamônico, que é o MAP, que já me forneceu todo o fósforo que eu precisava, também já me forneceu 10,57 kg dos 200 quilos que eu preciso de nitrogênio para 1 tonelada de fórmula, tá bom, gente? Lembrando a questão da 1 tonelada. Então vamos calcular agora o N faltante. Fica como 200, que é o total que eu preciso, menos 10,57, que vai dar 189,43 kg de N. Tá? Então agora a gente vai calcular o restante do nitrogênio que falta para completar esses 200 quilos aí. Tá bom, gente? Por meio do nitrato de amônio. Tá bom? Então vamos lá. Então 189,43, que é a quantidade de N que falta, dividido por 0,34, que é o teor de nitrogênio no nitrato de amônio, vai dar quanto? 557,14 kg de nitrato de amônio, Na.
Tá? Então, esses 557,14 kg de Na vão me fornecer esses 189,43 kg de nitrogênio que faltavam para completar os 200. Então, aqui a gente fechou o que? A quantidade de fósforo já e de nitrogênio. Fica faltando só o potássio. Então, para o potássio, a continha é simples, né? 200 dividido por 0,6. Lembrando, 0,60 porque o potássio, a gente está considerando ele como 60% de K2O, tá? 60% é o quê? 60 dividido por 6, por 100. Por isso que fica 0,60, tá? Só relembrando para vocês. 200 dividido por 0,60, 333,33 kg de KCl. Então a gente tem um total de 96,15, né, que saiu lá de 96,15 kg de MAP, 557,14 de nitrato de amônio, 333,33 de cloreto de potássio, com um total de 986,62 quilogramas. Notem que não chegou a 1 tonelada. Então, como não chegou a 1 tonelada, a gente vai ter que subtrair aí para achar o total de enchimento. Então, 1.000 menos 986,62 é igual a 13,38 kg de enchimento. Tá bom, gente? Então, como vocês podem observar, nesse caso aqui a gente não conseguiu fechar os 1.000 quilos. O que a gente poderia fazer aqui, por exemplo? Adicionar micronutrientes também, para não precisar de carga, como por exemplo turfa ou esterco. Tá ok, pessoal? Em outro momento, em outras aulas, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso daí, tá? Acrescentar micronutrientes nessa formulação aqui de NPK, tá ok? Então é isso, a gente fica por aqui, brigadão e até a próxima. Quem gostou, curte e compartilha, por gentileza.